O livro bíblico de Romanos, capítulo número 15, versículos número 4, ele aponta uma verdade fundamental. Esse texto, em parte, diz que todas as escrituras, elas foram escritas para nossa instrução. Isso é realmente verdade quando nós analisamos a fundo. Nada na Bíblia foi colocado por acaso. Não. Tudo o que nós encontramos na Palavra de Deus foi colocado com um objetivo de nos ensinar alguma coisa e ajudar-nos a nos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus. E se os irmãos abrirem na página número 12 do vosso manual de atividade, vão perceber isso. Nós vemos a entrada do templo e nos dois lados da porta conseguimos ver duas colunas grandes. Os irmãos sabiam que essas colunas nos ensinam uma grande lição? Nesse discurso nós vamos falar exatamente disso. O que cada um de nós pode aprender com essas duas colunas que ficavam na entrada do templo. Será que tem alguma lição prática que nós podemos aprender? Com certeza que sim. Então nós vamos fazer uma consideração de alguns versículos do capítulo número 7 da 1 de Reis, com o objetivo de ver o que podemos realmente aprender com as duas colunas na entrada do templo. Por favor, queridos irmãos, abram a vossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo número 7, versículos número 15. Esse versículo nós vamos ver ou vamos ler sobre as duas colunas na entrada do templo. Ele fez as duas colunas de cobre fundido. Cada uma tinha 18 côvados de altura e era preciso uma corda de medir de 12 côvados para dar a volta a cada uma das colunas. Essas duas colunas, elas ficavam exatamente em frente ao templo, lá na entrada, no pórtico. Mas cada coluna, tanto a da direita como a da esquerda, elas tinham um significado muito profundo. E esse significado nós vimos no versículo número 21. Esse versículo diz o seguinte: Ele ergueu as colunas do pórtico do templo. Ergueu a coluna da direita e deu-lhe o nome de Jaquim. E depois ergueu a coluna da esquerda e deu-lhe o nome de Boaz. Então cada coluna, conforme nós acabamos de ler, tinha um nome. A coluna que ficava ao lado direito, ela chamava-se Jaquim. E a coluna que ficava ao lado esquerdo chamava-se Boaz. O que essas duas expressões significam? Bem, Boaz significava possivelmente força. E Jaquim significava que Jeová estabeleceria firmemente. Então, se formos juntar as duas palavras ou o significado das mesmas, aquilo poderia transmitir a seguinte ideia: que Jeová estabeleça firmemente o templo em força. Que Jeová estabeleça firmemente o templo em força. Então, aquelas duas colunas não estavam aí só por estar, só para embelezar o templo, não. Elas estavam a querer garantir que, caso os israelitas continuassem a confiar a Jeová, continuassem a confiar no soberano Senhor, então Jeová poderia estabelecer firmemente o templo. Ou seja, Jeová poderia fazer com que a adoração deles fosse fidedigna, fosse bem estabelecida. Jeová poderia ajudá-los a continuarem fiéis, a continuarem a fazer a sua vontade da maneira correta. Jeová poderia protegê-los. Jeová poderia dar-lhes as mãos. Jeová poderia, caminhando com eles juntos, para mostrá-los o caminho da salvação.
Então, basicamente, aquelas duas colunas, quando os israelitas chegassem em frente ao templo e olhava para aquelas colunas, o israelita automaticamente lembrava: olha, essas duas colunas ensinam-me que Jeová realmente está do nosso lado, Ele está a proteger-nos, está a manter-nos de pé e Ele realmente vai salvar-nos de qualquer tipo de oposição. Com certeza que cada israelita que entrava no templo e talvez pensasse no significado daquelas duas colunas, ele automaticamente sentia-se bem confiante. Ele sabia que Jeová Deus, com certeza, estava sempre aí presente, pronto para ajudá-los. Então, a pergunta é, queridos irmãos, o que cada um de nós pode aprender desse exemplo? O que é que nós podemos aprender das duas colunas? Veja a lição que nós podemos tirar ao ler o livro de 1 Coríntios, capítulo número 16, versículos número 13. Vamos ver que lição podemos tirar dessas duas colunas. 1 Coríntios, vamos ler o capítulo número 16, mas o versículo será apenas o 13. Fiquem despertos, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, tornem-se poderosos. Nós queremos prestar atenção principalmente na parte A do versículo número 13. Fiquem despertos, mantenham-se firmes na fé. Então, quando nós nos mantemos firmes na fé, automaticamente nós recebemos a ajuda de Jeová. Automaticamente nós sabemos que podemos confiar com a mão forte do nosso Pai. Nós podemos ter a certeza que se fizermos a nossa parte, com certeza Jeová vai nos apoiar. Nós podemos exemplificar isso com um trabalhador incansável que trabalha durante todo o mês sem faltar, de forma irrepreensível. Esse trabalhador tem a verdadeira confiança de que no final do mês ele vai receber o seu salário certinho e na hora. Da mesma forma, se cada um de nós se esforçar a manter-se firme na fé, e é interessante que a expressão manter-se dá a entender continuidade, constância, prosseguimento. Se nós continuarmos a nos manter na fé, cuidando bem da nossa espiritualidade, fazer o que Jeová quer, com certeza, Jeová também vai agir a favor de nós. Jeová vai garantir que nós estejamos firmemente estabelecidos, firmemente protegidos. Mas agora, o que é que nos vai ajudar a continuarmos a nos manter firmes na fé? Pelo menos 5 coisas podem nos ajudar. Primeiro, para que nós consigamos ter uma fé forte, é importante fortalecer a nossa confiança na palavra de Deus, a Bíblia. Nós não queremos apenas ler a Bíblia, mas nós queremos ler, meditar, entender o que ela diz e acreditar no que ela diz. Quanto mais confiarmos no que a Bíblia diz, com certeza que nós vamos nos manter firmes na fé. Em segundo lugar, nós também devemos nos concentrar nas bênçãos que Jeová nos prometeu. Isso vai nos dar coragem para persistir. É importante também que nós oremos a Jeová pedindo mais fé. Em quarto lugar, escolher amigos que tenham forte fé. E em quinto lugar, ajudar outros a fortalecer a sua própria fé. Então, meus queridos irmãos, queremos nos lembrar que tudo o que nós encontramos na palavra de Deus tem realmente um valor prático. É para nos ensinar, é para ajudar-nos a nos achegarmos mais ao nosso Deus Jeová e sermos amigos dele. Então nós queremos olhar na palavra de Deus, a Bíblia, como um livro de instrução. Um livro que nos ajuda a tornar-nos pessoas melhores e a nos manter firmes na fé. Porque se nos esforçarmos a nos manter sempre firmes na fé, nós podemos ter a confiança que aquelas duas colunas do templo dariam aos israelitas. Jeová vai nos estabelecer de forma firme. Ele vai nos dar força e nada poderá nos derrubar.